A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estou convosco aqui para partilhar a palavra de Deus. E hoje o tema que eu trago, e creio que vem do Espírito Santo de Deus, é o cristão e o aborto. Nos dias de hoje não é de admirar que muitos cristãos ainda têm dúvida acerca deste assunto. Se nós cristãos devemos aderir ou não ao aborto. O que é o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez com a retirada do feto antes deste estar mesmo preparado para sobreviver fora do útero. Isto é, a eliminação de uma vida recém-formada no ventre de uma mãe. A princípio, nós já podemos ver que o aborto é um homicídio, porque acaba com uma vida. Porque uma vez o óvulo fecundado já é um novo ser. E se nós formos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que tem como título Novos Céus e Nova Terra, diz assim no versículo 8: Mas quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre, o que será a segunda morte. Nós vemos que o homicídio é um dos pecados que leva as pessoas a merecerem o lago que arde com fogo e enxofre. O aborto é um homicídio. Vamos ver que o aborto se enquadra também no grupo de maldições. Olha só o que diz a palavra em Oséias, capítulo 9, versículo 10. Tem como título o pecado de Israel e a sua consequência. Versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta têmpora da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a esta coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Aqui no versículo 29 do capítulo, no versículo 10 do capítulo 9 de Oséias, diz que Deus achou a Israel como uvas no deserto. Sabemos que no deserto não há água, quer dizer que estava num estado difícil e Deus cuidou dela. Mas Deus lamenta também que Israel foram a Baal-peor. Baal-peor é um ídolo. Quer dizer que eles adoraram este ídolo e se consagraram a esta coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. No versículo 11, aí Deus começa a falar das consequências desta idolatria. Quanto a Efraim, sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Versículo 14. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte, seios secos. Nós vemos aqui que uma madre que aborte foi dado a Israel como maldição, consequência de idolatria. Como é que você, mulher cristã, que adora o Deus vivo, ou diz ser cristã, vai ter uma prática que Deus envia a idólatras como maldição? Então, neste caso, estás a te fazer maldita. Então, nós não podemos abraçar o aborto. E a ausência do aborto no meio do povo de Deus
é como uma bênção, como é espelhado aqui em Êxodo 23, versículo 25. Tem como título: Deus promete enviar um anjo. Diz assim a palavra: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. 26. Não haverá alguma que aborte, nem estere na sua terra. O número dos teus dias cumprirei. Não haver uma mulher que aborte é uma das promessas que Deus faz ao seu povo, se viver segundo os preceitos de Deus, a vontade de Deus. Então é contraditório. Olha que esta palavra não é para aqueles que não são cristãos. Porque aquele que não é cristão, a princípio, é rebelde à palavra de Deus, ainda que diga que acredita em Deus. Aquele que não é cristão, antes mesmo de evitar o aborto, deve primeiro receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque as obras não salvam. Quem salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra é para aqueles que já se dizem ser cristãos. Não podem ter as práticas passadas antes de se fazerem cristãos. Porque novas criaturas são. Então, continuando com o nosso estudo, o aborto chega a ser mesmo um sacrifício. É um sacrifício. Nós temos testemunhos de feiticeiras que, para subirem ao nível da feitiçaria, a um nível superior na feitiçaria, o demônio lhes orientou que fizessem um sacrifício. E como é que elas fizeram? Deixaram-se engravidar e abortaram o bebê. Então você, mulher, que tem estado a cometer o aborto, você está a praticar a feitiçaria. Primeiro porque a desobediência à palavra de Deus é comparada ao pecado da feitiçaria, assim diz a palavra. E o aborto em si também é uma prática de feiticismo. Então, aos olhos de Deus, aquele que pratica o aborto está a pecar gravemente. E não só aqueles que praticam, mas aqueles que consentem. Vejamos só aqui, na palavra do Senhor, em Romanos, capítulo 1, versículo 32. Este versículo vem depois de muitas abominações que são feitas, e Deus diz assim, no 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tal coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer dizer que consentir com o aborto, mesmo que não pratiques, te fazes um abominável pecador, tal e qual como aquele que pratica. Meu irmão, minha irmã, o pior não está em teres feito no passado. O pior está em continuares a fazer. Porque continuas numa vida ímpia. Todos nós que algum dia praticamos o aborto, ou consentimos com o aborto, ou participamos direta ou indiretamente no aborto, devemos nos arrepender e parar com esta prática. Devemos até mesmo inibir esta prática no meio social onde nós vivemos. Muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, o aborto até é resultado de um pecado, o pecado da fornicação, porque dizem
estar concebido sem planificar. Muitos jovens, muita gente tem estado a praticar o sexo antes e fora do casamento. E quando esta prática resulta numa gravidez indesejável, então adotam a interrupção desta gravidez. É um outro pecado, a fornicação. Você que é cristão, você que é cristã, não sabe que o sexo antes do casamento é pecado? Quer dizer que é um pecado atrás do outro. Primeiro vem a fornicação ou adultério. Depois da concepção do bebê, então mata um bebê. Você hoje consegue querer apoiar o aborto porque não foste abortado. E como é que abortas uma vida? A vida, quem tem o poder e o direito de dar e receber é Deus. Nós temos o poder de matar, podemos matar, embora não devemos. Mas nós não conseguimos dar vida. Se nós não conseguimos dar vida, não temos o direito de retirar a vida. Porque isto um dia nos será cobrado. Então devemos parar com esta prática. E devemos inibir esta prática. É uma prática satânica. É uma prática satânica. Isso é assassínio. Ainda que no país onde vives está legalizado, aos olhos de Deus é um crime, é um pecado. E todos que têm esta prática como legal, um dia irão responder diante de Deus. Como diz mesmo em Apocalipse 21:8. E aos homicidas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Quer dizer, será o inferno. E é por isso que o diabo incute na mente das pessoas, de muita gente, desobediente à palavra de Deus, que o inferno não existe. Por quê? Porque se não existe uma punição, então as pessoas podem viver de qualquer forma. Então tome cuidado, porque Deus te ama. E Deus diz que não deseja a morte do ímpio, mas sim da sua conversão e salvação. Se ouviu esta mensagem, eu creio que é um propósito nisto. Não aplique apenas na sua vida, mas também partilhe para salvar mais vidas. A paz do Senhor.